Aleluia. Eu preparei uma palavra chocante para essa noite. Maluca. Daquelas terríveis. Forte. Então aperta o cinto aí na sua cadeira. Eu vou ministrar alguma coisa muito séria. E muito pertinente aos dias que estamos vivendo agora. Amém? Vou falar. E vai ser Deus falando. Então receba aí em nome de Jesus. Pergunta para o teu vizinho aí. Como é que o Papa interfere na tua vida? Pergunta aí. Como é que o Papa interfere na tua vida? Eu outro dia eu estava treinando lá na quadra. Perguntei para o meu adversário. Tá sem Papa, né? Falei para ele. E ele Eu falei, e o que isso interfere na tua vida? Ele, nada. Não fala nada. É mesmo? Puxa vida. E pensei cá com os meus botões. Bom, não tem uma liderança sobre a vida dele, né? Como a maioria dos brasileiros, não tem liderança nenhuma sobre a vida deles. Estão soltos por aí. Mateus capítulo 16, versículo 19, por gentileza. Mateus capítulo 16, versículo 19. Diz ali: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Com quem que Jesus está falando aqui? Com Pedro. Amém. Pedro. Eles, aliás, tiveram um diálogo muito profundo. Foi revelado a Pedro que Jesus era o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus volta-se para Pedro e diz: Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, Pedro, você é um Petros. Ele está falando, Cefas, que é Pedro. Cefas, tu és Petros, lasca de pedra. Pedrinha. E sobre essa pedra, essa rocha, sobre essa pedra, essa rocha, edificarei a minha eclésia. Pedro, você é uma lasquinha de pedra, mas sobre essa rocha que acabou de sair da tua boca, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre a rocha edificarei a minha eclésia. Jesus vai edificar a sua igreja sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. E vamos analisar aqui dois aspectos do que ele fala para Pedro. Primeiro, ele fala que ele vai dar as chaves do reino dos céus para Pedro. Amém? Estão comigo? Isso significa que Pedro é o chaveiro no céu? Todo mundo acha que ele é o porteiro. Pedro, vamos chegar lá, vamos falar com o porteiro. Tem as chaves do reino. Ele que abre. Será que é isso que Jesus quis dizer? Não, irmãos. Pedro, a ti darei as chaves do reino, porque através da vida de Pedro, o reino dos céus se é chegado, é anunciado, se abrem. Ele é o start, o iniciador do reino dos céus, tanto para judeus quanto para gentios. Vocês estão lá em Mateus? Então deixa o dedinho aí em Mateus, põe uma marca aí, que daqui a pouco a gente volta aí. Vá lá para o livro de Atos, capítulo 2, volta não, para frente. Atos capítulo 2, versículo 14.
Atos 2,14 diz assim: então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus. Ele está falando com quem aqui? Judeus, amém? Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, aleluia. Versículo 22, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Bom, Pedro começa a ministrar, e nós vemos lá, versículo 41, mesmo capítulo 2 de Atos, versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então Pedro, quando ele percebe que aqueles varões galileus tinham sido batizados com o Espírito Santo, ele, cheio do Espírito, se levanta e começa a pregar, e começa a anunciar: esse Jesus que foi morto, esse Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. Aquele que vocês pregaram na cruz, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E anuncia a boa nova aos judeus. E a palavra de Deus diz que naquele dia 3.000 almas entraram para o reino. Amém? O que aconteceu? Pedro foi usado e usou as chaves que Jesus Cristo lá atrás em Mateus disse que daria para ele, as chaves do reino. Então ele se achega diante dos judeus e anuncia a boa nova de vida, a boa nova de é chegado o reino de Deus a vocês, usa a chave e 3.000 judeus se convertem e se achegam à igreja, entram à igreja. Glória! Vocês estão em Atos capítulo 2, pula para o capítulo 10. E nós vamos ver Pedro outra vez com as chaves na mão. Atos capítulo 10. Deveria ler o capítulo inteiro, mas vocês já sabem a história. Cornélio era grego, já não era mais judeu, era grego, era gentil. Não era judeu, era gentil. Era outra crença, era outros deuses. Cornélio era grego, pensador, filosofia, raciocínio, coisa de grego. Amém? Amém, Nicolas? Aleluia! O Nicolas é o cara menos grego que tem aqui dentro, pois ele flui no Espírito. Oh, glória! Pois é. Pedro fica sabendo que um anjo visitou esse grego, Cornélio. E o anjo diz para Pedro: vá lá na casa de Cornélio, ele vai mandar te chamar, sou eu que estou te mandando, é para você ir. E Pedro, que era judeu, tinha costumes judaicos. Ele não ia falar com um grego, com um gentil, não podia. Mas Deus dá um preâmbulo, prepara o coração de Pedro e faz com que ele tenha uma visão de animais no lençol, vocês se lembram? E ele diz para Pedro que aqueles animais imundos que estavam ali no lençol, que não era próprio para um judeu tocar, Deus diz: mata e come. E Pedro diz: de jeito nenhum. Ele diz para Deus: eu não. E Deus retruca com Pedro e diz assim: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Mas ele não está falando daqueles animais, ele está falando do Cornélio, do grego. Ele está falando de mim e de você. Ele está falando de nós que já não nascemos no meio do povo judeu, nós nascemos entre os gentios. Pois é, Pedro atende a convocação do Espírito, vai à casa de Cornélio, começa outra vez a ministrar. E ele está falando, anunciando a Jesus Cristo, que foi crucificado,
E a palavra de Deus diz que enquanto ele anunciava essas coisas, o Espírito Santo veio sobre todos os que estavam ali ouvindo, e eles os ouviam falar em outras línguas, e a glorificar a Deus. E aí Pedro conclui: será que nós vamos negar batizá-los com água, esses que o Espírito Santo já batizou? E todos foram batizados. Toda a casa do grego foi batizada. Pedro, outra vez com as chaves do reino, que ele havia usado para abrir o reino dos céus para judeus, agora abre para gentios. Estão comigo? Pedro, dar-te-ei as chaves do reino. Ele pega e anuncia a judeus e anuncia a gregos e abre as portas do reino para ambos os povos. É de Deus, né? Agora você que colocou o dedinho lá, que já está suando aí, tua Bíblia ficou molhada, volta lá em Mateus 16, entendemos então, dar-te-ei as chaves do reino. E aí ele diz para Pedro: o que ligares, pois na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui, olhando diretamente este texto, você acha que Pedro tinha uma exclusividade. Ele era 5 homens lá em cima e ele era único. E você pode concluir: bom, Pedro, cuidado com ele, ele é o cara. Se ele ligar na terra, Jesus liga no céu. Se ele desligar na terra, Jesus desliga no céu. É o cara. Cuidado com o Pedrão. Dá para concluir isso, né? Dá ou não dá? Dá. Então vire 2 páginas para frente aí no capítulo 18. E nós vamos entender que isso não é exclusividade de Pedro. Aleluia. Diga aí para o seu vizinho: você estava achando que Pedro era o cara? Eu vou te mostrar que você é que é o cara. Amém. Amém. Alguém gostaria de ser o cara aqui? Liga e desliga. Liga e desliga, liga e desliga. Aleluia. Muito bem. Mateus 18. Vamos ler do 15 em diante. Ok? Mateus 18, 15 diz assim: ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Olha para mim, gente. Tem algum Pedro aqui, nesse texto? Tem alguma outra pessoa a não ser você e o teu irmão? Ninguém, é você e o teu irmão. Ok? O texto está se reportando a você e ao teu irmão. Tá? E diz: se o teu irmão pecar, vai, repreende-o entre ti e ele. Só, os dois. Vai lá e conversa com o teu irmão. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Amém? Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu. Tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia. Diga para o teu vizinho: você é o cara. Se ligares na terra, será ligado no céu. Se desligares na terra, será desligado no céu. A igreja recebe essa autoridade do Senhor. Nós, a igreja. Amém? Estão comigo? Agora vai esquentar a chapa. Vai esquentar a chapa, amém? Apocalipse 17, vamos lá. Aleluia. Vai esquentar a chapa. Deus é bom. A sua benignidade dura para sempre.
Por que eu comecei com Pedro? Porque terça-feira tem conclave, gente. E o pessoal de Roma acha que o Papa é infalível, que o Papa não erra. O Papa tem um nome escrito na frente, na sua testa, no seu chapéu. O que está escrito lá? Vicarius Filii Dei. Vigário do Filho de Deus. O que é vigário? Não é. Vigário é substituto. Se você não conseguir falar com o padre, vá se queixar com o vigário. Lembra disso? Vigário é o substituto. A palavra vicário quer dizer substituto. O Papa usa um chapéu escrito substituto do Filho de Deus. Vicarius Filii Dei. Vigário do Filho de Deus, substituto do Filho de Deus. Quem é o substituto do Filho de Deus? É o Espírito Santo. Eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou para o Pai e enviarei a vós o Espírito Santo, que vos guiará a toda a verdade. E onde vocês estiverem reunidos em 2 ou 3, eu estarei lá convosco. Porque estamos com o Espírito Santo, somos a habitação do Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. Apocalipse 17, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito, ok? João foi levado em espírito numa outra época, ok? Ele está agora contemplando coisas muito adiante do seu tempo. Ele foi levado em espírito. E ele foi levado a um deserto. E ele viu uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Um cara vestido de vermelho, com um chapéuzão escrito substituto de Deus na terra. Escarlata, estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eu vou explicar isso tudo, hein? Aguenta firme aí. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro. Já viram um cálice de ouro? E no cálice de ouro ainda tem um sol atrás, assim, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Ao que o anjo me disse: Por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste é uma besta, ok? A besta é uma besta, amém? A besta que viste era, e já não é. Todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Quem é a mulher? Roma. Roma é a mulher. Aliás, no último versículo desse capítulo 17 está escrito lá assim, ó: E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Roma. E aqui ele está falando: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Como é conhecido Roma?
cidade das 7 colinas. A mulher, as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Agora presta atenção em mim. 1929, o Estado do Vaticano foi estabelecido. Não só o Papa, não só como igreja, mas agora é uma cidade-estado. É um país. Vaticano agora é um estado. E como estado, a partir de 1929, tem que ter um governo. De sorte que o Papa Pio XI foi estabelecido por não somente Papa, mas rei do Estado do Vaticano. Ele, quando viaja, é recebido como chefe de Estado, rei. Mora no seu país, reina sobre o seu país, reina. Depois de Pio XI veio Pio XII. Depois de Pio XII veio João 23. Depois de João 23 veio Paulo VI. Depois de Paulo VI veio João Paulo I. Depois de João Paulo I veio João Paulo II. E depois de João Paulo II, Bento XVI. 7. João, o autor aqui, em Apocalipse, foi levado em espírito. Sabe para quando? Ele foi levado para João Paulo II. Aqui. Acompanhem comigo. Ele foi levado para João Paulo II. Presta atenção. Aqui está a mente, versículo 9. Que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Roma. São também 7 reis. 5 já caíram. Olha para cá. Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I. 5 morreram. Um existe, João Paulo II. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Renunciou. Bento XVI. A besta, que era e já não é também o 8º rei. Qual vai ser o 8º rei? Não. Mas ele vem agora. Terça-feira. E é do 7. E vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. Disse-me ainda, as águas que viste, porque a mulher está sentada sobre muitas águas. As águas que viste, aonde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Quantos? 2 bilhões quase. Povos, multidões, nações, línguas. 2 bilhões quase. De súditos do rei. Súditos do rei. E os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua. Agora vamos para uma outra profecia. Vocês se lembram da profecia de São Malaquias? Conhecem São Malaquias? São Malaquias era arcebispo da Irlanda nos anos 1200. E São Malaquias vai visitar o Papa Inocêncio II, 1200 e pouco. Quando ele chega lá, São Malaquias, arcebispo da Irlanda, para visitar o Papa Inocêncio II, ele tem um êxtase. E ele é meio que arrebatado. E começa a escrever e profetiza sobre todos os papas que virão depois de Inocêncio II.
112 papas, nomeados um por um. O número 111, ele chamou de a glória da oliveira. Esse foi Bento XVI, olivetano. E o 112, ele chama lá de Petrus Romanus, que ele declara, começa com Pedro e termina com Pedro. Eu comecei falando de Pedro para vocês com um propósito eterno aqui. O São Malaquias declara que o 112º Papa será o último. Terça-feira, depois da manhã, começa. E ele é o 8º rei, porque o Estado do Vaticano começou em 1929 e puseram lá um primeiro rei. E já foram 7. Esse vai ser o 8º rei, procede dos 7. O São Malaquias ainda declara que o Papa número 112, ele será não só o último, mas vai ser o Papa que vai acompanhar o rebanho ao longo de toda a tribulação, até que a cidade de Roma seja destruída. Por isso, eu coloquei aqui nesse versículo 16, eu parei aqui para falar isso. Ó. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Porque Deus lhes pôs no coração o executarem o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem a besta e o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Todos os evangelistas, todos da reforma, todos os grandes homens de fé do evangelho, desses 2000 anos de história, todos, sem exceção, todos concordam que isto está falando de Roma e de Papa. O capítulo 17. Não é outra coisa, não é outra interpretação. Todos. Até alguns papas, no meio da história a gente lê, chegaram à conclusão de que isto só pode estar falando de Roma. Não tem outro. Pergunta aí para o teu vizinho, como é que o Papa interfere na tua vida? Ah, meu irmão, ele interfere. Você fica assim, eu não quero nem saber do Papa. Não, você precisaria saber do Papa. Deveria saber. Porque o Papa que vai entrar aí, ele é chamado aqui por João de a besta, que emerge da terra. São duas, uma emerge das águas, perdão, esse é a besta que emerge das águas. E depois virá uma que emerge da terra. Uma empresta autoridade à outra. Do dia 20 ao dia 22 de março, o presidente Barack Hussein Obama, isso não é nome de presidente do Oriente Médio, viu? É um nome de um presidente americano. Barack Hussein Obama. Tem um texto na palavra de Deus, em em Lucas 10, 18, anotei aqui, ó. Lucas 10, 18 diz assim: e vi a Satanás descer do céu como um raio. A palavra é: vi a Satanás descer do céu como um baraque, raio. Aleluia. Todo mundo viu na internet que caiu um raio na capela lá quando o Bento XVI renunciou. Vocês viram o raio? É um baraque. Vi a Satanás descer do céu como um raio. Baraque. Barack Hussein Obama vai fazer a sua primeira visita a Jerusalém entre 20 e 22 de março. Eu não vou estar aqui. Nem eu nem a Lilian. Se acontecer qualquer coisa, a gente se encontra aqui em cima, amém? Lá. Por favor, todo mundo olhe para lá. Ninguém olhe para lá.
Para lá. Barack Hussein Obama vai pela primeira vez em Jerusalém, no mesmo dia que Jesus entrou em Jerusalém montado num burrinho, para sua entrada triunfal. Vocês acham que ele pode entrar em Jerusalém montado num burrinho para que ele imite o Cristo? Tem conexão na internet aí, varão? Tem? Bota aí na tela, escreve aí, Democratic Party Symbol, e projeta lá. Oh, glória! Democratic Party, com Y, Symbol, com Y também. Símbolo do Partido Democrático Americano. Vocês já viram o símbolo do Partido Democrático Americano? Jesus poderoso. Deixa ele projetar lá. Presta atenção. O Barack Hussein Obama está indo para Israel uma semana antes da Páscoa, no mesmo dia que Jesus entra em Israel, na sua entrada triunfal, imitando o nosso Senhor, para ir fazer uma aliança de paz com muitos. É esse o intuito da sua viagem. E eles, olha lá o símbolo do Partido Democrático Americano. É aquele lá, um burrinho. Ele não vai entrar num burrinho, né? Ele vai entrar num burrão. Lastreado no seu partido, ele vai pisar a cidade santa, lá em Jerusalém. Ele chega lá no dia 10 de Nissan, exatamente quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, no burrinho. Ele mandou fazer um logotipo para essa incursão americana em Jerusalém, que é uma bandeira metade americana, metade de Israel. E em hebraico e em inglês vem escrito Aliança Inquebrável, que é o que ele vai lá fazer com as nações. Ele vai exigir que o Netanyahu, vocês entendem Netanyahu? É o presidente de Israel, o primeiro-ministro. Ele vai exigir que o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, devolva a Cisjordânia, West Bank em inglês, Cisjordânia, vai devolver, tem que sair daí, nós vamos rachar isso aqui no meio, tem que dividir, vamos fazer a paz, você fica com um pedaço, os outros ficam com outro pedaço, e nós vamos deixar você reconstruir o templo. É para isso que ele vai lá. Se o 8º rei for eleito, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não deve passar disso, eles estão dizendo que vai ser rápido. Outros dizem que vai ser devagar. Vai para Israel. Vai dar besteira. Duas bestas em Israel, aleluia. Esse é o símbolo, Unbreakable Alliance. Em hebraico é Brit. Brit é aliança em hebraico, não sei o que Brit. Não me lembro. Esse é o símbolo da visita do Obama, que nunca pisou em Israel. Ele vai pisar lá nesse dia específico. Ele vai pisar lá no dia do equinócio, mudança na constelação. Eles vão entrar lá na primavera. E nós vamos entrar aqui no outono. Eles vão entrar na primavera. Um bom número de pessoas estudiosos de astronomia entendem que a era de peixes, 2 peixinhos, encerra dia 21 de março e entramos na era de aquário, encerrando a era do cristianismo, entrando agora na era de aquário. É no mesmo dia. Ele vai estar lá exatamente no meio da sua viagem. Bom. Como João foi transladado para os dias de João Paulo II
e 5 já foram, e um existe, João Paulo II, e o outro ainda não veio. E quando vier, Bento XVI, durará pouco. Mas aí depois vem o 8º rei, que vem dos primeiros 7, vem dos 7, procede dos 7. Eu não vou conseguir interpretar direito esse procede dos 7 aqui para você. Tem algumas opções. Uma das opções é que eles colocaram uma câmera web na tumba do João Paulo II. O João Paulo II foi beatificado em tempo recorde. E quem quiser ir reverenciar, fazer uma visita de... Como é que os católicos chamam isso? Eles não usam a palavra adorar, eles usam devotar, fazer uma visita devocional, venerar, o que seja. Se você quiser fazer uma visita para, no fim da história, idolatrar, você pode entrar na webcam e ir lá e visitar a tumba do João Paulo II, que está o tempo todo online. Para quê? Para quê? Porque o 8º provém do 7. E quando ele está ali, João arrebatado para o tempo de João Paulo II, escarlate, nome de blasfêmia, lembram tudo isso? Na cidade das 7 colinas, a cidade que matou os mártires cristãos, Roma foi quem fez isso. Ele diz, 5 já foram, e um está, e depois vem mais um, e depois o 8º procede desses 7. Ele não era, ele não é, mas voltará a ser. Vamos ler o texto aqui ao pé da letra, olha só. Apocalipse 17:8. A besta que viste era, e já não é, todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E depois ele esclarece, versículo 11, a besta que era e já não é também o 8º rei. Quer dizer, ele já era, ele foi e já não é. E ele é o 8º, mas já tinha sido. O que eu quero dizer? Estão filmando o João Paulo II lá para ver se ele ressuscita. Vocês já imaginaram se o João Paulo ressuscita? Porque aqui o texto diz assim, que aqueles que não estão no livro da vida, aqui no versículo 8, no final, os cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era, já não é, e que tornará a vir. Vai ficar todo mundo, uau! Essa é uma explicação. Eu não estou muito crente que o João Paulo II vai ressuscitar. Não estou crendo. Mas se ele ressuscita, meus irmãos, e no conclave, o cara que era e já não é, e volta a ser, e é o 8º, e vem do 7, meu Deus do céu. Vira uma... Tudo isso vem regado de uma outra besta que vai lá para Israel, fazer um acordo de paz com muitos, fazer o povo de Israel... querer queimar o povo de Israel. Eu comecei o nosso culto lendo o Salmo 83, porque se levantam para tirar o nome de Israel do mapa, e o nosso Deus não vai deixar. Amém? O que isso tudo tem a ver com o nosso cotidiano aqui? Nosso dia a dia? Tem que, o que nós ligarmos será ligado, e o que nós desligarmos será desligado. Nada tem a ver com Pedro. E eu não creio que os papas são sucessores de Pedro. Mas não tem a ver nem com Pedro, quanto mais com o Papa. Não creio que o Papa seja infalível. Mas o Espírito Santo é. E quando o Espírito Santo se move entre nós, há verdade e acerto. É verdadeiro, é de Deus.
porque Ele é o substituto do Filho de Deus na terra. Então assista com grande atenção, porque ouça. Para isso acontecer e se manifestar e para haver a assinatura de um tratado de paz com muitos, nós temos que ter ido embora. Viu? Então esse é um dia importante da gente observar. Tem tudo a ver conosco. Para o anticristo emergir e assinar esse contrato, essa aliança inquebrável de paz, que ele vai quebrar. Mas para ele assinar e entregarem o que ele quer, fazer a aliança e as nações ficarem em paz, para ele se manifestar, nós temos que ter ido embora. Dias incríveis, poderosos, tremendos. Ah, não, pastor, não é nada disso, você está totalmente equivocado. Isso daí ainda é para o ano 3000. Jesus não vai voltar tão cedo. Ok, você que sabe. Não, é impossível, é muita coincidência ele voltar justo na minha geração. Está brincando? Ih, isso ainda demora. Tá bom, você que sabe. Eu te falo do que estamos lendo na palavra de Deus e os sinais, os meteoros, aleluia, os vulcões e as tempestades todas. Os sinais dos tempos estão me afetando diretamente. Ontem eu fiquei sem telefone, sem TV a cabo e sem internet. Não tinha nada. Eu olhava para a Lilian olhava para mim. Oi, meu amor. Oi. Vamos comer uma pizza? Vamos. Não tem nada para fazer aqui. Vamos comer uma pizza. Glória a Deus.